Açu é plural, Azul é digital. Azul é plural, Azul é digital. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família, respondendo aquelas perguntas que vocês mandaram para a gente pelo WhatsApp, DDD 22 99 235 5431. Certo, doutor Jorge? Certo, tá ali na tela ali. Tá na tela, tá certinho? Tá na tela, tá certo. Que eu fiz aquela leitura antes para rememorizar o telefone e não falar besteira. Hoje em dia tá difícil de gravar, hein, pra mim. Mas vamos lá. A gente vai só responder as perguntas hoje, mais uma vez, tranquilo. porque tem tido bastante, né, doutor Vamos Jorge? lá. Nossa primeira pergunta diz o seguinte: tenho 2 filhos oficiais do meu casamento. Há 2 meses, a mãe de uma filha que tive há 13 anos disse que quer regularizar uma pensão para a menina e também quer que eu a reconheça como tal. Doutor, sempre ajudei e agora veio essa questão que vai complicar muito minha vida. O que devo fazer? Achei interessante o negócio de filho Filhos oficial. oficiais, Né? eu também, até deu uma rateada na Você pergunta. sabe que isso antes da Constituição de 88 existia mesmo, né? Porque o filho fora do casamento, ele não tinha nem os mesmos direitos do filho do casamento. Verdade. Aí essas evoluções, conquistas, como o direito da mulher, direito do negro, direito do homoafetivo, o direito dos filhos que não são oriundos do casamento, que é o caso dessa sua filha, 13 anos. 13 anos. Que o senhor sabe dela, o senhor ajuda, mas um pai não ajuda um filho. O pai tem obrigação com o filho. Então, se a mãe, nesse momento, quer fazer regularização, tudo direitinho, agora eu não sei ali se o senhor está na certidão de nascimento, né? Se o senhor sabe que é seu, me parece que deve estar. O que ela quer é fazer o quê? Que a menina tenha o direito a essa ajuda de forma obrigatória. Uhum. Aí sim, oficial, né? Aí é oficial. Né? O que seria de forma obrigatória? Seria essa ajuda que o senhor dá, vamos supor que seja financeira, que ela esteja no papel, determinado quantos por cento do salário mínimo, ou quantos por cento, se o senhor tiver vínculo empregatício do seu salário, ou se o senhor é um empresário, quando vai ser, como vai ser, né? Tem que estar determinado isso num acordo ou numa sentença. O acordo é quando vai se fazer consensualmente. Na sentença, geralmente, é quando tem um litígio. Gostaria de falar mais uma coisa para você. O senhor tem 2 filhos, que o senhor chamou de oficial. Então, agora o senhor vai ser obrigado a colocar 3 filhos oficiais. Ao colocar 3 filhos oficiais, que sempre foram, mas vamos dizer que seja daqui para frente, o senhor tem que saber o seguinte: tudo que um filho tem, o outro tem que ter. Uhum. Não importa quem é a mãe. Não importa se ele convive da mesma maneira que os outros. Não importa se ele não mora em sua casa. Mas se seus filhos estudam no colégio Anchieta e ela estuda no estadual, ela pode pleitear ir para o colégio Anchieta. Porque é um direito. Porque, igualmente, ela é filha como os outros. Porque há 13 anos o senhor teve um relacionamento, nasceu a menina, é sua filha. Agora, o senhor tem 2 filhos, talvez do seu casamento, da sua união estável, da pessoa com quem o senhor vive, perfeito. Filho igual. Até porque, quando a gente não estiver mais aqui, né, quando o senhor não estiver mais aqui, esses filhos vão ter direito iguais à herança. Isso dá muita confusão, muita briga quando um casal faz um novo relacionamento e dali constrói uma família, tem filhos, etc, etc. E um dos 2 já traz consigo os filhos, outros filhos. Aí fica aquele negócio: eu não vou comprar esse negócio porque quando morrer vai ter que dividir com meus filhos. Isso
No caso aí seria a esposa falando, né, pô, vou comprar um apartamento, aí ele morre, a parte dele, em vez de ser dividido só com meus 2 filhos, vai ser dividido com a filha também. Vai ser. Então as pessoas têm que entender, principalmente, vamos chamar assim, os adultos, né, quando casam, que já têm filhos, tem que saber o que está fazendo. Vai ter os seus filhos, mas a pessoa não vai poder renegar o filho que já tinha, que é o caso da menina. Então ela vai ter direitos em vida e, caso exista herança, ela vai ter direito como seus 2 filhos. Ou seja, os 3 são oficiais. Quando a mãe está pedindo, conversou, que agora quer regularizar, é que ela quer agora da forma de lei, ou seja, o mesmo direito de receber uma pensão alimentícia que seus filhos têm, o sustento que o senhor dá aos seus filhos, vai dar ela de forma oficial. Não vai ter mais aquele negócio, poxa, mas eu não posso hoje, vai dar depois. Não, vai ter que dar segundo o dia que for determinado ou que for acordado entre vocês. Então, o que o senhor fazer é o seguinte, aceitar, porque não tem outra maneira de fazer. Não tem aonde fazer isso ao contrário. Não tem como. Tem como discutir os valores, né? Mas essa obrigação ela vai ser uma obrigação oficial dentro da lei. Muito bem. Doutor Jorge, estou num processo de guarda onde o pai quer a guarda compartilhada e quer que a menina more 7 dias com ele e 7 dias comigo. Não concordo e não vou deixar. O que pode acontecer? Não concordar é todo direito. Não vou deixar, desde que não tenha uma decisão nesse sentido, aí a senhora... Vai ser entubada, né? Agora, falando de modo popular. Mas se tiver uma decisão nesse sentido, do que vai ser 7 dias com o outro, 7 com o outro, independente da senhora deixar ou não, vai acontecer. Né? Porque é muito ruim, inclusive, quando um pai ou uma mãe diz que não vai deixar e quer bancar isso, aí dá um negócio de busca e apreensão. E outra coisa, quando existe uma decisão, vamos supor que isso seja uma decisão. Se existe a decisão e não é cumprido, aquele que não cumpre está sempre correndo risco de perda de guarda, de inversão de guarda, compartilhada, ou também inversão de guarda física, então vai morar com outro que está respeitando aquela decisão ou aquele acordo. Sem falar no trauma para a criança, né, doutor Jorge? Esse é o grande problema que melhorou um pouco, mas que os pais, quando estão em litígio, ou os pais que acham que os filhos são deles... Propriedade, né? Propriedade, ou seja, ou quando um pai acha que o filho é mais dele, ou quando a mãe acha que o filho é mais dele, causa... As pessoas não estão sabendo sobre isso, mas isso causa um problema muito grande na criança, muito grande na criança. Quando o pai dos seus filhos, da sua filha, não sei, está dizendo morar 7 dias com um, 7 dias com o outro, porque possivelmente o advogado ou a advogada dele sabe que hoje é uma decisão comum. A guarda compartilhada, ela oferece a possibilidade de 50% de convivência para cada um. Há um tempo atrás, quando estava muito bom, dava 30 para o pai, né, 70 para a mãe. Hoje está se aproximando. Quando você mora em cidades como a nossa, aqui em Friburgo, que você tanto faz morar na casa de um como na casa de outro, vai poder ter as mesmas obrigações, levar ao colégio, levar as atividades extracurriculares, tomar conta, fazer os exercícios, etc, etc. Nada mais justo, eu defendo essa tese, e aqui as 2 varas de família têm a mania de propor isso, né? Já, se não for feito um acordo, se tiver litígio, pode ser decidido, né? Então, eu estou alertando que eles estão seguindo essa orientação. Porque, veja bem, quando você coloca a convivência em finais de semana,
você está tirando a possibilidade de ter a própria a vida das pessoas se modifica, porque semana que vem é com Rosa, na outra é comigo. Rosa comigo, 4 semanas no meio, não é isso? Então, nós estamos dando isso para os finais de semana que se pressupõe que é um lazer. Vai ter lazer com os filhos. E tem as obrigações durante a semana. Não, ó, mas quarta-feira eu apanho o pai, entrego na quinta. Tem que fazer os deveres, lavar roupa, dar alimentação, fazer tudo dos outros dias que está com a mãe. Olha a complicação que é. Quando você coloca, eu gosto desse dia, segunda-feira, de segunda a segunda, essa é uma opinião minha, esses 7 dias que a senhora está falando. De segunda a segunda você já fez a obrigação de segunda a sexta e sábado e domingo. Curtiu até o fim, né? Curtiu até o fim. Segunda-feira vai para o outro. Então não vai ter mais esse negócio. Final de semana que vem, não vai ter mais isso. Então isso, no meu ponto de vista, é uma evolução. Se evoluiu nesse sentido. Aí eu vou para a vírgula que a senhora colocou. Eu não concordo e não deixo. A senhora pode não concordar, inclusive pode contestar essa tese e colocar outras propostas. Mas a proposta que a senhora colocar tem que ser de convivência. A senhora não pode retirar essa proposta, que seria 7 dias com um, 7 dias com o outro, para de repente falar o seguinte: um dia com um e o resto com a senhora. Não pode. Não pode fazer isso. A senhora tem que dar uma proposta, talvez baseado naquilo que a senhora conhece da sua filha, vendo tudo direitinho, oferece outra proposta, mas que tenha a possibilidade da convivência com obrigação. A convivência significa convivência e obrigação, ou seja, vai estar com ele vai ter obrigação. Agora, eu não acho necessário a senhora dizer que não vai deixar, porque vai acabar acontecendo. É melhor a senhora se preparar para uma nova proposta, colocar uma nova proposta para que seja discutida. Numa audiência que vocês venham a ter, discute aquilo para chegar a um denominador comum, sempre pensando na menina. Mas não deixar, não vai por aí, porque, sabe, a pessoa fala o seguinte: em mim ninguém mete a mão, a polícia, mas olha lá dentro do camburão, entendeu? É preferível não ir por esse lado. Tá certo, doutor Jorge. Próxima questão é a seguinte: estou separada há mais de 20 anos, mas não fiz no papel. Vivo com outra pessoa. Posso fazer uma união estável antes de dissolver a separação? Pode. Você tem a separação de corpos. Veja bem, e essa, vou colocar 2 maneiras. Você era casada, há 20 anos se separaram e não houve a necessidade, cada um pensou assim, tanto a senhora quanto ele, de fazer uma coisa oficial, divorciar. Ele está já com outra pessoa, a senhora está com outra pessoa. A senhora quer fazer agora oficial, quer dar direito à senhora e quer dar direito ao seu companheiro. Uma união estável. Perfeito. Se a senhora não tiver nada para dividir naquele casamento que a senhora não fez o divórcio, perfeito, a senhora vai ter uma união estável, oficial, com as regras da comunhão parcial de bens. Não é isso? Se a senhora não fez esse divórcio e existem bens a partilhar, eu acho que não tem não, porque difícil. É uma loucura, né? 20 anos depois. Mas vamos supor, se a senhora tiver direitos ali, e ele também direitos, a senhora, ao fazer a união estável, a senhora é que nem se fosse um casamento, a senhora tem que ter essa separação obrigatória de bens. Porque a sua união, se for dessa maneira, mas eu estou entendendo, né, seria surpresa para mim, que após 20 anos o que a senhora quer é dizer o seguinte: eu posso ter outro papel oficial, tudo direitinho? Pode. A senhora pode fazer, dizendo, inclusive, que não fez o divórcio ali, mas que estão separados desde tanto. Separou,
não existe mais a comunicação. Não existe mais a comunicação, principalmente dos bens. O que a senhora tem hoje é seu, junto com o seu novo companheiro. O que ele tem hoje é dele, se caso ele tenha, junto com a nova companheira. Se não tem nada a dividir no outro, gente, outra orientação para a senhora. Conversa com ele, faz um divórcio em cartório, porque aí já acaba tudo. Se não puder conversar com ele, faz um divórcio propositivo, chama impositivo. A senhora quer se divorciar, não tem filhos, menores pelo menos. Ele não quer, não tem nada a dividir, vai e faz, que hoje é possível fazer no cartório. E, consequência, faz a união estável. Tem problema nenhum. Seus direitos vão estar assegurados e os direitos do seu companheiro. Doutor Jorge, estou me separando e está difícil ficar em casa enquanto isso não acontece. Ao sair de casa, seria abandono de lar? Penso em ir para Rio das Ostras com meus filhos até que tudo se resolva. Se a pergunta tivesse terminado num determinado ponto... Tinha aquele filme, aquela escolinha do professor Raimundo, aí tinha um lá que falava, respondia tudo, era o Brandão Filho. Né? Ia tudo, aí de repente fazia uma pergunta final, uma vírgula, ele falava, e agora deu errado, falhou, um negócio desse que ele falava, foi isso. A senhora sair de casa, se não tem nenhum problema, se está separando, está se divorciando, realmente deve ser muito ruim você estar se divorciando na mesma casa. Imagina, né? Você recebe uma citação que foi do outro e tem que agir, tem que fazer a contestação. Antes de fazer a contestação, a panelada, imagina. Então, é preferível a senhora sair mesmo. Até aí, beleza, vai morar em Rio das Ostras, aonde a senhora quiser. Não tem problema nenhum. Tem um problema aí. A senhora levar os filhos. Se for da concordância deles, perfeito. Não tem problema nenhum. Mas tem que ser uma concordância oficial no papel? Ela parece que já tem proposta. Ela diz que está se separando, está dentro de casa, está muito difícil. Então, eu acredito que já exista um processo. Sim. Se existe um processo e ela quer ir para Rio das Ostras, é porque esse processo não é consensual. Porque se fosse consensual, já estava prevendo isso. Não tem problema nenhum. Não tem determinado como é que vai ficar a vida dos filhos, que é o principal. Guarda, convivência, alimentos, tudo isso. Pode-se fazer o quê? Se existe um processo, fazer um requerimento, seu advogado, ou a defensoria, não sei, quem está assistindo a senhora, fazer um requerimento dizendo, colocando isso que a senhora está colocando, muito ruim, não vai dar certo, o divórcio, morando debaixo do mesmo teto, é uma coisa terrível, e deve ser mesmo, e já explica ali, se fosse consensual, não teríamos dois advogados, não teria processo, dessa maneira teria um processo consensual que a senhora estava só esperando homologar, mais nada. Explicar isso tudo e falar o seguinte, eu quero sair de casa e, por acaso, eu tenho uma moradia em Rio das Ostras. Enquanto não se resolve, eu gostaria de estar lá e queria ter a possibilidade de levar os filhos. O que o juiz deve fazer? Vai enviar seu documento para outra parte, que é o seu, de quem a senhora está se divorciando. Ele vai dar a opinião dele, se ele concorda ou não concorda. Se ele não concordar, eu acredito que seja muito difícil essa decisão ser tomada agora. Eu não sei como é que está o processo, porque às vezes o processo tem questões que facilitam o juiz decidir, falar assim, não, beleza, pode ir com os filhos, porque o negócio assim está assim assado, agora eu não sei. Normalmente, o juiz, num processo onde está se tratando de guarda, ainda não tem decisão, ele não pode chegar e falar assim, não, pode levar, depois a gente resolve. Porque ao falar pode levar, ele já está dando
uma pista de como será a decisão dele. Não é isso? Então, essa situação da senhora levar as crianças, eu acho difícil, a não ser que seja ou com a concordância dele ou com a decisão do juiz. Ó, pode levar, mas todo final de semana vai ter que estar aqui com o pai, eu não sei o que ele vai fazer. A senhora pode sair tranquilamente. Só que a senhora tem uma dificuldade de sair e deixar os filhos. A senhora fala, isso é abandono de lá? Se deixou os filhos, se não cumpre o papel que a senhora cumpria como mãe, não sei como é que era, quem lavava, quem passava, quem cuidava, quem dava alimentação, era a senhora, ou era divididinho, legal, ele fazia. Se era a senhora saindo e deixando, a senhora vai deixar de fazer. Aí é abandono. Se não é, pode ser caracterizado. Do outro lado, né, ele pode dizer, peticionar, dizer o seguinte, está em litígio, saiu e deixou os filhos, abandonou lá. Abandonar só o marido, ou o marido abandonar só a mulher, dificilmente vai se dar abandono de lá, a não ser que tenha alguma coisa ali muito particular que caracterize você deixar de fazer uma obrigação. E a obrigação com o marido para a mulher, da mulher para o marido, se dá quando existe harmonia. Acabou, não existe outra obrigação. Com os filhos é com harmonia ou sem harmonia. Você tem que ter a obrigação. Por isso, a senhora tem que tomar muito cuidado dessa decisão e peticionar nesse sentido. Muito bem, doutor Jorge. A gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o programa Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo, mania de vender barato e fazer o bem. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família, continuando a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo telefone DDD 22 99 235 5431. Está na tela, anota aí e manda para a gente a sua dúvida. Doutor Jorge, nossa próxima questão diz o seguinte: vivo com uma mulher há 6 meses e agora queremos a separação. Ela diz que tem alguns direitos porque temos uma união estável e eu não concordo, pois estávamos apenas tendo uma experiência para ver se dava certo. Como devo proceder? Normalmente, quando se vive com outra pessoa, se não tem o casamento, é união estável, né? Sim. Porque até a experiência... Olha só, não existe experiência. O senhor foi, morou, não deu certo em 6 meses. Mas a partir do momento que o senhor está morando com uma pessoa, eles chamam afeto marital, ou seja, no sentido de construir família, está caracterizado. Por isso que as pessoas falam o seguinte: para ter uma união estável tem que ter um relacionamento de 5 anos. Aí caiu para 2. Hoje é a intenção. É como casamento, né? Você casa num dia, quer separar no outro. É a intenção. O senhor, como é que o senhor faria se fosse casado? Ia fazer 6 meses de experiência casado? Test drive. Na união estável também não. Se ela diz, se vocês não têm um papel, mas que vocês têm uma união estável, e se eu fosse analisar, eu não sou juiz, eu sou advogado. Mas se eu fosse analisar como juiz, falar o seguinte: pô, vive 6 meses, quer ir embora, agora fiz a experiência, não deu certo. Não tem como.
o senhor hoje tem uma relação com ela e tudo que nesses 6 meses, primeiro comprovar esses 6 meses, né? Já que não tem um documento. Tudo que foi construído nesses 6 meses pertence aos dois. Isso é uma coisa que, pelo menos há 17 anos, a gente fala aqui. Imagina vários outros advogados ou programas de direito de família. A partir do momento que a gente viva com outra pessoa, passa a estabelecer um regime de convivência. Se ninguém falar nada desse regime de convivência, é a comunhão parcial de bens, não tem jeito. É como você protege um ao outro. A gente acha que quando a gente separa, está protegendo nada aquilo. Um aproveitou do um, o outro aproveitou do outro. Mas não é isso. Não é isso. Imagina que não tenha separação. Você não vai querer que a sua companheira tenha direito à sua pensão no futuro? Com o seu falecimento, se eu deixar bens, o senhor queria deixar os bens para o Estado ou para a sua companheira? Não é assim? Aí, quando se separa, vira inimigo? Não. Até aquele momento, o direito existe. O direito não existe mais depois que se separa. Então, não tem como se correr dessa situação. Eu acho que a situação é um pouco, não é que seja complicada, porque me parece que não tem nada no papel. Ela e o senhor vão ter que provar aí há quanto tempo estão juntos. Mas o senhor mesmo está dizendo que vive com ela 6 meses. Imagina numa situação de prova, se ela vê o programa, o senhor perguntando. Tudo bem que ele não está identificado, Não, né? não está identificado, mas imagina, vocês sabem quem são vocês, eu não sei quem são vocês, né? Nós sabemos, então, quer dizer, não tem não, mas ele pergunta lá no programa que vive há 6 meses. Já é uma prova de convivência, já serve para uma prova de convivência. Então, nada mais natural para que o senhor amanhã acorde tranquilo, veja o que se tem, e que deve ser bem, acredito, irrisório que se construiu em 6 meses, e faz uma proposta, divide, saiam numa boa. Agora, o que eu aconselho é o seguinte: essas coisas, a partir do momento que existe a cobrança, está existindo a cobrança da sua companheira, então faz a união estável de dissolução em cartório. Porque divido, dá ali, dá aqui, não oficializa, depois, mais tarde, podem vir outras cobranças. Então, faz uma coisa oficial. Faz logo a pirâmide lá no cartório. Declara a união, desde 6 meses atrás, tal dia, está dissolvendo agora, compraram um Jeep, esse Jeep vai ser dividido ou vendido, ou vou pagar a parte do Jeep. O normal seria isso, para que o senhor não tenha problema de enfrentar um processo de união estável. Muito bem. Doutor Jorge, nossa próxima questão. Pergunta rápida e objetiva. Com quantos anos os filhos decidem com quem querem morar? Com quantos anos, né? Eles dizem, reza a lenda que com 12 anos as crianças têm direito à opinião. Quer dizer, até 12 anos eu não tenho opinião nenhuma. É diferente de decidir, né? A decisão, uma criança não pode chegar e falar o seguinte: uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, eu quero morar com a mamãe ou com o papai. Né? Por quais motivos ele faria isso? Se tiver um conflito muito grande, tiver uma situação de realmente estar morando com a mãe, existe um conflito muito grande ali, e a justiça entender que ela, guardado a questão da convivência ampla, etc., mas que nesse momento ela deveria morar com o pai, que é para ver a situação desse conflito, às vezes até melhora, né? Tudo bem. Agora, dizer
que o adolescente ou a criança determina, pode discutir, ó, cansei, mamãe, morei com você o tempo todo, não podia falar nada, agora já posso, tchau, tchau, vou morar com o papai. Não é assim, né? Até porque quando você vê uma criança que morou com a mãe esse tempo todo e fala o seguinte, eu quero ir morar com o pai, tem que se investigar por que quer morar com o pai. Nada contra o pai. Tem que saber, às vezes, se não é um facilitador, entendeu? Por exemplo, eu estou casado há 43 anos. Eu sou um tremendo facilitador. Minha mulher não. Minha mulher era mais pé no chão, né? Me segurava muitas pontas. Hoje, eu estou dando para o meu neto antes dele pedir. Meu neto, eu acho, vovô é gente boa pra caramba. Claro, fora todo o afeto, você facilita a vida. Né? Então, às vezes, o menino ou a menina quer ir para a casa do pai porque lá, por causa de mamãe, não posso levar meus amiguinhos. Na casa de papai eu posso. Não posso dormir tarde. Não posso dormir tarde. Lá no papai eu posso. Se não for isso, evidentemente, se isso chegar à justiça, vai ter que ser levado em consideração, aí vai ter, não tem jeito, um estudo social feito pela ETIC, que a criança ou adolescente que quer mudar de residência vai ter todo o direito de falar, a mãe vai falar, o pai vai falar, pode ter visita na casa de um, visita na casa de outro, chamar outras pessoas, avós, eu não sei. Quem determina o estudo são os psicólogos e as redes sociais lá. Isso tudo pode ocorrer, com tranquilidade. Agora, não existe uma data, no meu ponto de vista, a justiça muitas vezes diz que com 12 anos, eu discordo disso, porque pode ser antes ou pode ser muito depois, mas tem que ver quais são os critérios e quais são os interesses para que claro que é muito importante o que o criança e o adolescente falam, muito importante, mas tem que ser levado em consideração vários outros fatores e que num processo judicial onde tem esses estudos, vai se verificar. Agora, a partir dos 18, ela faz o que ela quiser, porque ela é maior de A partir idade. dos 18 para morar até com ela mesmo, né? Agora, a criança ou adolescente pode solicitar para o genitor em questão com quem ela quer morar, para que faça, enfim, dê entrada num processo sendo o porta-voz da criança, existe né? muito disso. Existe muito isso. Esse é o caminho legal, né? Geralmente, quando, sei lá, a menina fala, papai, eu quero morar com você, mamãe não quer deixar, papai, você entra com uma ação. O normal seria o pai falar, olha, se ela vir morar aqui, a gente faz uma situação como está para mim, vai estar para você também. Porque se ela quer morar com o pai, é porque ela convive. Sim. Né? Então, não deu certo, aí vai ser ela, a menina, representada pelo pai, e vai colocar quais são o porquê que ela quer ir morar com o pai. E o pai vai estar como o representante dela nisso. Mas vai ser o que ela diz. Como ela não vai estar sentadinha na cadeira no processo, por isso que vai ter o estudo. O pai está dizendo o seguinte, que não quer morar com a mãe, porque a mãe é muito rigorosa nisso, naquilo. A mãe pode ter um susto e falar, pô, isso, nada disso existe. Né? Aí vai ter o estudo. Lá no estudo vai se saber. Porque a criança ou o adolescente, até 17 anos, não vai participar das audiências, nada disso. É como se, às vezes, você entra com um processo, desde criança, porque tem uma judicialização louca com criança, né? Às vezes ela passa até 18 anos ou mais sendo judicializada. Então, uma ação, vamos supor, de ação de alimentos ou de execução, uma audiência marcada, 18 anos, aí vem a mãe, toda contente, fica fora da audiência. A não ser que as partes concordam. Né? Se as partes concordarem, tudo bem, mas dificilmente, se chegou ali a um litígio, dificilmente vai concordar. É isso. Então, vamos a mais uma pergunta, doutor Jorge. Vamos lá. Numa partilha,
tudo tem que ser dividido? Sou casada há 18 anos e agora estamos fazendo divórcio e partilha. Minha mulher exige a divisão de tudo, inclusive do último carro que comprei. Doutor, não precisei de 1 centavo dela para comprar esse carro. Não acho justo dividi-lo. O que pode ser feito? Dividir o carro. Estão casados, né? Porque essa questão de não precisar de nenhum centavo, ela é muito... chega a ser folclórica. Por quê? Porque quando a gente casa, deveria ter um curso, ou quando a gente faz união estável, deveria ter o curso seguinte: olhem em que vocês vão se meter, hein? Funciona assim, Funciona assim, porque a partir de amanhã é dos dois as coisas, a não ser que vocês casem com separação de bens. Porque a partir de amanhã vai pertencer aos dois, ou pela comunhão parcial, ou pior ainda, se eles acharem que tem que ser universal. Porque quando se casa é uma glória, quando se separa é uma guerra. Por que ela tem direito às outras coisas e o carro não? Só porque foi o último brinquedo, desculpa, o último bem? Porque já estava brigando, nós já estamos separando, você já dorme num quarto, eu durmo no outro, agora vamos cuidar das coisas oficialmente. Então, não. Até então não contabilizava assim, Nada. quem contribuiu, quem pagou parte ou não pagou. Porque quando a gente casa um com muito dinheiro, outro sem nada. A partir do momento que casa, faz isso sem nada, ó. Ou, sei lá, vai até o meio assim, ó. O que é de um é de outro. Claro, ressalvando na comunhão parcial de bens, que é o regime de bens oficial, vamos chamar assim, ressalvando que é a partir daquele momento, ou o casamento ou a união estável. Antes, não. Se o senhor tem bens anteriores ao casamento, não divide. Se ela tem bens anteriores ao casamento, não divide. São chamados bens particulares, que cada um leva consigo para o relacionamento. Aquele já era. Ou bens que, mesmo durante a relação, sejam doados para um deles. Também não se comunica. O resto, tudo se comunica. Então, era muito comum, as pessoas chamavam o negócio de união de fato, né? Que união de fato eu entendo como uma coisa comercial. Vou montar uma quitanda, caso com Rosa, ela dá 20%, eu dou 80%. Na hora a gente vai se divorciar. Ela tem direito aos 20% dela, eu tenho os 80%. Era assim. Mudou. É a união estável. Compramos uma quitanda e eu botei todo o dinheiro. Peguei o meu dinheiro que eu tinha lá, botei todo o dinheiro. 50% é dela. Por quê? Porque se presume que teve uma ajuda mútua. Porque não é só o dinheiro que se botou lá. É a vida que se botou. As obrigações que se criaram de cuidar de filhos, de cuidar da casa, de trabalho menos remunerado, trabalho mais remunerado, porque senão você vai ter hierarquia no casamento. Um que ganha mais, um que ganha menos, e não pode haver hierarquia, tem que ter igualdade. E, no meu ponto de vista, foi uma coisa que a Constituição de 88 apontou corretamente. Não foi logo após a Constituição que acabou a união de fato, mas acabou. Tem até um exemplo, tem um amigo meu que a gente estava almoçando uma vez e ele vive com a companheira dele há 35 anos. E ele está discutindo, não, eu tenho união estável, está lá a minha união de fato. Quando ele faz a união de fato, eu falei, fulano, você tem? Ele falou, vou mandar para você quando chegar em casa. Estava lá dizendo, ele não fez união estável, ele fez lá união de fato. Eu pedi a ele para que ele refazesse aquilo, fosse cartório. E o cartório que ele foi falou, não, isso aí está correto, teve que ir a outro cartório. Porque não mudou, não é união de fato, é união estável. Estável quer dizer tranquilidade, estável está dizendo repartir, ficar tudo certinho. Se um der R$1, o outro deu 1.000, mas é igual, porque esse R$1 foi a possibilidade daquele, mas ele faz outras coisas. Tem os mesmos direitos.
Então, esse carro que o senhor está falando, a não ser que seja com a concordância dela, o senhor vai ter que dividir também. O senhor, como tem outros bens, pelo que me parece, o senhor está reclamando do carro, faz uma composição e fica com o carro. Mas o senhor vai ter que perder a metade do carro em outro bem, em acrescentar em outra situação. Mas não vai ter como não ser dessa maneira. E eu acho que a falta de hierarquia, ou seja, a igualdade nos relacionamentos, né, é que possibilita que eles durem. Se for, imagina, eu dei isso, eu dei aquilo, a pessoa tem uma situação financeira muito pior do que a minha, como era, né, é onde tinha aquele negócio do... Como é que é, senhorzinho Malta, né? Senhorzinho Malta. Balançava o pulso e o outro respeitava. Não pode ser mais assim. Muito bem, doutor Jorge, a gente vai agora para o intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigobo, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Frigobo é de graça. Casa Friburgo. Mania de vender barato e fazer o bem. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço AP. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, respondendo a mais algumas perguntas que vocês enviaram pelo telefone 2299-235-5431. Manda mensagem lá para o WhatsApp, que a gente responde aqui, e manda uma prévia para vocês lá também, tá bom? Doutor Jorge, sou pai de 2 filhos do primeiro casamento e pago 4 salários para os meus 2 filhos. Acabei de ter outro filho e venho conversando com a minha ex-mulher que não estou conseguindo cumprir com a pensão, pois além de um bebê, minha renda caiu muito nesse ano. O que devo fazer? Se não houver condição de um acordo, né, o senhor tem que entrar com uma revisão de alimentos, né, revisão de pensão, que é, o senhor vai ter que demonstrar, em primeiro lugar, que a sua renda teve alteração que caiu, no caso, né, alteração para baixo, né? E demonstrar também que, além disso, a sua despesa aumentou, já está demonstrando tendo um filho. Existe na justiça, quando a gente faz esse tipo de tentativa aí de fazer uma revisão, alguns juízes em alguns lugares que eles batem na tecla que se quem está pagando a pensão, vamos colocar com o pai, porque aí é a pergunta do pai, se ele não perdeu, se ele está com o mesmo poder aquisitivo, a mesma renda, não tem que reduzir. Muitos não entendem que, ao aumentar a despesa e você mantendo a renda, a sua possibilidade também cai. Se eu tinha 2 filhos, pagava 2 salários mínimos para cada um, não é isso? Isso. Se eu vou ter outro filho e tenho a mesma renda, ou ele está dizendo que tem menor, o normal é que se estabeleça um novo pensionamento. Isso é o normal. Grosso modo, pega 4 salários, divide por 3, ao invés de dividir por 2? Não, ele vai acrescentar o do outro, mas quanto ele vai acrescentar do outro? Ele, vamos supor, ele não vai poder dar mais 2 a cada um, vai dar 1,5 para facilitar
que ele possa também cuidar de igual maneira desse. Sim, eu digo nasceu. proporcional. Ele não vai dar porque o bebê está com ele, mora com ele, enfim. Mas é mais ou menos como se a despesa fosse igual dos 3. Isso, tem que ter essa obrigação. É chato falar isso, mas eu já vi casos da pessoa falando o seguinte: o senhor sabia, eu tenho até vergonha, mas tem autoridades que falam isso, né? O senhor sabia que tem esses 2 filhos, que o senhor pagava a pensão. O senhor está tendo outro, como se fosse o seguinte: Não pode ter mais filho. não pode ter mais filho, quer dizer, ele não pode ter mais nenhum relacionamento, casa com outra pessoa, vive com outra pessoa, cujo sonho da pessoa é ter um filho. Ele tem um filho, está sendo punido. O senhor vai pagar para o resto da vida isso, ou só vai aumentar porque o senhor teve o desplante de ter um filho. Não é assim que funciona. Aí depois não paga e vai preso, né? É isso. Então, outra coisa também. Quando se faz uma revisão, esse é o meu entendimento, não pode ver só o meu lado. Tem que ver o lado da mãe. Aí, no caso do senhor. Eu pago 4 salários mínimos. Quanto paga a mãe? A mãe era professora, então ela paga 20% da pensão. A mãe hoje montou uma escola. Ela já não é mais só professora. Além de professora, ela é proprietária de uma escola, então a renda dela também modificou. Então isso tem que equilibrar, porque o normal seria 50% para cada um. Infelizmente, a mulher ganha menos num país desigual como o nosso. Então, geralmente, o homem paga mais. Não é nenhum... Aí o homem fala o seguinte: por que o homem tem que pagar? Porque ganha muito mais, né? Porque existe a injustiça de fazer a mesma função e o homem ganha mais do que a mulher. Então, isso é outra discussão, mas cabe dentro de uma situação dessa. Então, quando o senhor for pleitear diminuir, o senhor mostra a sua renda, a sua possibilidade. Se é a mesma, se está dizendo, ele está dizendo que baixou, então tem que provar que a sua renda caiu, está dizendo, e provar que, além disso, aumentou a sua despesa, para que o senhor possa ter a possibilidade de fazer uma revisão desses alimentos, um pouco mais para baixo, ver quais são as reais despesas dos seus filhos que não moram com o senhor, pedir para que bote no papel aquela lista, ó, escola, condução, lazer, roupa, material escolar, tudo, para fazer um apanhado disso e ver se pode fazer essa revisão. Muitas vezes não pode, mas pelo que o senhor está dizendo aí, que sua renda caiu, o senhor teve outro filho, dificilmente o quanto, não penso que vai cair pela metade, o quanto eu não sei, mas possivelmente vai ter uma redução, né? Porque são números, não tem o que inventar. Se não houver a famosa punição, aqui em Friburgo não tem não, tá? Estou falando de outros lugares. Se não tiver a famosa punição, o senhor teve outro filho agora, né? Eu acho que o senhor consegue, mas tem que demonstrar tudo isso. Diga lá, Rosa. Próxima questão. Recebi uma notificação para pagar R$ 9.400 de pensão atrasada. Estou sendo processado pela mãe do meu filho porque, segundo ela, tem pagamento a menos do que o combinado. Enfim, pagou a menos do que eles acordaram. Na dívida, ela está cobrando os reajustes dos últimos 7 anos de salário mínimo e mais alguns valores. Ela pode me executar se eu não pagar, creio eu, mas por divergência de valores, acredito que não. Ele está certo ou está errado, doutor Jorge? Está errado. Pode. Quando se determina os alimentos, que popularmente a gente chama de pensão, quando a gente determina isso, quando é determinado pelo juiz ou num acordo homologado, se é um salário mínimo, é um salário mínimo. Se o salário mínimo é 1.412 ou 20, um negócio desse, não é 1.300. Se tiver uma rabiolazinha de R$ 100 por mês,
possibilita a execução dessa diferença até com pedido de prisão. Então, o que o senhor está dizendo aí, que está sendo cobrado por 9 mil e poucos reais, e o senhor explicou, o senhor não pagava certo, pagava menos, por isso ela está cobrando, e o senhor colocou outra batata quente na sua própria mão, que é o reajuste do salário mínimo. Vamos supor, como é que é determinado uma pensão? Se o senhor tem vínculo empregatício, é um percentual do vínculo empregatício. Com desconto em folha, né? Com desconto em folha. Se o senhor não tem, é um percentual do salário mínimo. Se é um percentual do salário mínimo, quando ele sobe, o percentual sobe. Se o senhor não reajustou, porque não é desconto em folha, é pagamento, sei lá, ou em cheque, ou na mão, ou depósito bancário, o que for. Se o senhor não reajustou durante 7 anos, ela pode executar fazendo o cálculo dos últimos 7 anos de seu reajuste com juros e correção monetária, que deixou de pagar, mais aquilo que o senhor deliberadamente está pagando a menos. É um salário mínimo, eu pago perto disso. Eu estou falando isso, que é a sua pergunta, porque acontece muito isso. Tem muita execução na justiça, e até com casos de prisão, que não é só porque deixou de pagar, não. É porque pagou quanto quis. E não adianta falar, você tem que completar outra coisa. O pai tem a determinação de pagar um salário mínimo. Aí o filho foi para a casa do pai, pediu um brinquedo lindo, coisa e tal, custou R$300 o brinquedo. O pai vai lá e paga. No próximo pensão que ele vai pagar, ele desconta aqueles R$300. Não pode, não. Aquilo ali não faz parte da obrigação. É uma liberalidade, o pai deu. Deu. Então, nós vamos botar o fulano na escolinha de futebol. Aí a mãe vira e fala o seguinte, eu não tenho nada contra ele fazer futebol, só que eu não tenho condições de pagar nesse momento. Pelo que eu ganho, não vai dar para eu pagar. Mas eu vou colocar. A responsabilidade de quem coloca. Porque tem que conversar. Aí depois servir como defesa, olha, eu pago escolinha de futebol, de basquete, de curso à distância, disso, daquilo. Não. Se não foi combinado, se não foi acordado entre os dois, passa a ser uma liberalidade individual. Não é isso? Então, se ela pode executar o senhor, pode, tanto que está executando. Então, o senhor vai ter que se defender disso. E a melhor defesa numa execução é o pagamento. Por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, o senhor vai ter que pagar. Eu não sei como é que é o processo, se tem o processo também pedindo dos últimos 3 meses, pedindo prisão, não sei como é que é. Mas se o senhor pagar, se o senhor tiver boa vontade na execução, o senhor negocia. Pode pedir um parcelamento, né, doutor Jorge? Pode, desde que a mãe que ocorre do Ministério Público não torça o nariz, né? Porque o Ministério Público, às vezes, quando é dívida com criança, torce o nariz. Não, senhor. Mas eu venda até o carro e pague. Pode ocorrer isso. Né? E aí eu não sei o que vai ser decidido. Mas é a melhor coisa, porque o senhor vai brigar e dever pensão a filho. É aquele negócio chamado que diz, batom na cueca, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter que pagar uma hora ou outra. Aí passa 1 ano, 2 anos, aquilo vai correndo, juros e correção. Juros e correção. E o conflito dificulta a negociação. Quanto mais conflito, menos condições de negociar. Isso que ela falou, dividir. Porque uma proposta onde os dois concordam vai ser olhado pelo juiz e pelo Ministério Público de forma diferente. Né?
podem dar o aval. Deu o aval, acabou a situação. Aí vai dizer como vai pagar, vai ser depósito em conta, tudo tranquilo, tudo bonitinho. Mas ela pode lhe executar, tanto que está lhe executando. Pensa direito, num bom acordo, que às vezes é a solução. Doutor Jorge, vamos para a nossa última pergunta. Em 5 minutos eu tenho que responder. Ih, caramba, você falou assim. Eu cronometro. Será que é cabeludo? Não, é só o tempo que está acabando. Doutor Jorge, vou me mudar para Campos e meu ex-marido não concorda com a ida da nossa filha, que está com 13 anos. Ele falou que ela pode ficar com ele, coisa que eu jamais concordaria. Ele pode impedir? Pode. Já teve uma pergunta parecida com essa hoje. Não é a mesma coisa, mas pode, né? Pô, a menina tem 13 anos. Vamos falar para a senhora o seguinte: a sua filha é um ser humano, ela é um sujeito de direito. O direito é dela, não é do seu marido, nem seu. Seu ex-marido, pai da sua filha. Então, ele pode entrar dizendo que ela tem colégio. Ambiente social construído ao longo desses 13 anos. Família aqui, convive com todo mundo, ela vai ser retirada sem ter a necessidade. Qual é a necessidade da senhora ir para Campos? Beleza. A senhora tem. Qual era a necessidade dela ir? Então, na vida, penso eu, pode não ser a decisão dos juízes, pode não ser a opinião de vários colegas, mas na vida, para mim, tem pesos. São coisas que a gente deve medir. Se eu acho que meus filhos não são minha propriedade, eu não posso dizer que a minha vida está relacionada com a dele em todos os sentidos. Ou seja, eu vou para Campos, mas pode ser que a felicidade dela esteja a ficar aqui. Então, ele pode entrar com uma ação tentando impedir. Se ele vai impedir, se vai conseguir, é outra questão. Mas eu garanto à senhora, se for só uma mudança e que não envolva melhoras para ela também, ele terá muitas chances. Me lembro de um caso, isso há 20 anos, que o juiz, um juiz aqui, resolveu, ao invés da ETIC, escutar as crianças, uma de 7, outra de 5. As crianças, não quisessem ir ou com a mãe, com o pai, não vou relatar o problema, com a mãe, com o pai, não, elas queriam ficar no sítio que elas moravam aqui. Deram nome ao cavalo, ao cachorro, mas choravam, um negócio desesperador. Eles não estavam nem perguntou, o juiz perguntou, o menorzinho, mas o que você acha de ficar? Ele falou, eu queria ficar no meu sítio, com fulano, que era o cavalo, coisa e tal, e queria que papai e mamãe voltassem a namorar. Qual era o direito ali? O direito da criança. Uhum. Ele cultivou, acabou ficando, né? Mas estou contando isso para ver que a criança ou o adolescente, e essa menina de 13 anos, vai ter que ser ouvida. Uhum. Ela, aí sim, pode ter uma importância grande. Até de falar o seguinte, adoro meu pai, coisa e tal, mas gosto muito mais de ficar com minha mãe, vamos ampliar a convivência, gostaria de ir. Mas ele entrando, a princípio, liminarmente, eu acredito que o juiz proíba de ir, até que se faça o estudo. Muito bem, doutor Jorge, conseguimos concluir o programa sem estourar o tempo. Nossa, que beleza, hein? Então, a gente encerra por aqui e a gente volta em breve com mais uma edição do programa Direito em Família para continuar respondendo as perguntas que vocês enviarem para a gente pelo telefone DDD 22 99 235 5431. Tá certo, doutor Jorge? Tá certo. Um grande abraço para você. Grande abraço, gente.